O Corinthians, em jogos decisivos, foi implacável e conseguiu o Paulista. Mas a temporada, com 3 competições simultâneas, jogos no meio de semana e final de semana, vai começar agora. O Corinthians tem a Copa do Brasil no meio de semana, volta a ter o Brasileiro no final de semana, o Juca já disse, um jogo difícil contra o Atlético fora, depois tem a Libertadores na quarta, e assim sucessivamente. O Corinthians não tem folga até a parada da Copa do Mundo em 3 competições simultâneas. O cenário é diferente do ano passado. O ano passado o Corinthians não tinha Libertadores, foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e já pôde largar com tudo no Brasileiro. Dessa vez, o desafio é, com esse elenco, que continua enxuto, curto, com algumas limitações, o Corinthians consegue manter esse nível do final do Paulista, início do Brasileiro, até a parada da Copa? Essa é a minha questão. Essa é a diferença em relação a 2017. São 3 competições. Tem o Vitória na Copa do Brasil, Atlético Brasileirão, Independente na Libertadores, e vai trocando o adversário, trocando a competição. Acho muito difícil que o Corinthians consiga o mesmo desempenho do ano passado nessas 3 frentes a partir de agora. Posso queimar a língua de novo. O Corinthians está queimando a língua de todo mundo, mas acho muito complicado que esse desempenho em termos de pontos, em termos de conquista de resultado, seja mantido a partir desse meio de semana, com viagens, jogos e competições sucessivas ao mesmo tempo. Agora, tem um fato interessante, pegando esse gancho do Arnaldo, me parece, veja a contradição, né? Me parece que o elenco do Corinthians em 2018 é melhor ou mais coeso do que o de 2017. Mesmo com saídas de Arana, Jô. Por exemplo... Mais equilibrado. Equilibrado. Coeso, não sei. O Carille tem feito modificações e são algumas. Por exemplo, do jogo da quarta para o jogo de ontem, ele mexeu em 3 peças. Uhum. Em 3 peças. E o Corinthians manteve o ritmo. Né? Então, não se fala nessas mexidas. E ele até disse que pretende fazer isso mais vezes. Em 2017, ficou um de fora, era um Deus nos acuda. Não no primeiro turno, né, Paulo? Eu me lembro que a gente até falava isso, que o tipo de jogo que o Corinthians tinha acabava sendo de um padrão tão indiscutível que mesmo quando perdia um ou outro ali e você via jogadores de uma qualidade técnica inferior entrando, a gente dizia, pô, mas o Corinthians consegue manter o seu nível de desempenho, que, né, pode não ser uma maravilha do ponto de vista de chances criadas, de ocasiões de gol e tudo mais, mas era um padrão que se mantinha. Eu acho que isso, quando caiu o nível de atuação do Corinthians no segundo turno, caiu muito, é verdade, por conta de muitas mudanças que o Corinthians acabou tendo que fazer, né, por conta de lesão, de venda, de jogador em seleção brasileira, né? Mas acho que de maneira geral o Corinthians conseguiu manter um padrão no ano passado, mesmo quando perdia 1 ou 2 jogadores. Eu lembro que a gente falou muito isso, que a gente até dizia, só que se perder metade do time no meio do ano, né, na janela de mercado europeu, aí vai ser difícil manter. Isso não aconteceu, né? Não perdeu metade do time, mas eu não sei, a minha impressão é que o Corinthians conseguiu, com 1 ou 2 peças, manter o seu padrão no ano passado, mas entendo quando você diz que é mais coeso, no sentido talvez de que a perda de um jogador como o Jô, né, no ano passado, poderia significar uma queda brusca, uma queda realmente significativa. Agora tanto faz como tanto fez. Então, agora... Qualquer um que entra, qualquer um que sai. Agora você tem, em tese, o Rodriguinho, que vem sendo o cara mais decisivo, que a gente pode até dizer, bom, se perder o Rodriguinho, será que vai perder tanto quanto perdia com a saída do Jô no ano passado? Mas o Corinthians é um negócio incrível, porque a gente está aqui colocando o Corinthians, né, depois de 2 rodadas como favorito para o Campeonato Brasileiro, e eu não consigo, Paulo, depois de 2 rodadas mudar a minha opinião. Então, por isso eu até vou manter. Continuo achando, apesar de tudo... Gravem, por favor. Isso, bota pra gravar gravem. Porque a gente quebrou a cara o ano passado, não custa nada, como disse o Arnaldo, quebrar a cara... E é o mais legal. Queimar a língua, quebrar a cara... Exato. Eu continuo achando que um campeonato brasileiro por pontos corridos você precisa ter mais elenco. O Corinthians não tinha o ano passado e foi campeão
da mesma maneira. Acho muito difícil que isso se repita no segundo ano seguido. Acho que a gente está exaltando o Corinthians não pela qualidade de jogo que ele mostrou nas 2 primeiras partidas contra a Fluminense e contra a Paraná. A gente não está exaltando pelo elenco que tem, a gente não está exaltando pela dificuldade dos adversários que o Corinthians enfrentou nos 2 primeiros jogos. A gente está exaltando e está colocando o Corinthians como candidato ao título brasileiro por pontos corridos pela cultura vencedora que se instaurou nesse time. E, de fato, essa cultura vencedora tem se mostrado suficiente por si só para levar o Corinthians às conquistas. Mas, exatamente pelo que disse o Arnaldo, continuo dizendo, acho que a cultura vencedora ela pode ser muito mais útil e decisiva em jogos grandes, em jogos de mata-mata, nos momentos em que o Corinthians sabe que aquele jogo vale uma classificação, vale um título. Eu acho que a cultura vencedora para manter a regularidade talvez não seja suficiente, talvez não baste. Então, repito, se eu tivesse que apostar no Corinthians campeão, e acho que a coisa mais normal do mundo hoje é Corinthians campeão, mas se eu tivesse que apostar, apostaria campeão num campeonato de mata-mata, na Copa do Brasil, na Libertadores, em outro torneio que não o Campeonato Brasileiro. Evidentemente vai depender dos times que têm mais elenco conseguirem também fazer valer esse elenco mais farto, né? Corinthians joga na quarta-feira, estreia na Copa do Brasil contra o Vitória e tem o jogo citado pelo Juca no final de semana, vai enfrentar o Galo lá em Belo Horizonte. Tudo bem, Mauro? Boa noite. Boa noite. Bem, eu sempre acho muito precipitado discutir favoritismo e possibilidade de título com 2 rodadas, né? Acho que é absolutamente impossível fazer qualquer tipo de previsão ou estimativa. É muito vago. Acho que é muito vago. Acho que o Corinthians faz aquilo que dele se espera, uma sequência de trabalho, é um técnico muito bom, um time muito disciplinado, que faz exatamente aquilo que ele é pedido. Não acho que pegou 2 times tão ruins. O Fluminense poderia ter vencido o Corinthians, teve chance para isso e errou muito na sua defesa, por isso foi derrotado em Itaquera. O placar daquele jogo poderia ser outro e não seria nenhum absurdo. O Fluminense esteve perto da virada, inclusive, mas errou muito. Os 2 gols do Rodriguinho, ele está completamente livre. Erros defensivos imperdoáveis, né, para quem sai para jogar contra o campeão brasileiro. Você não pode errar assim. E o Fluminense cometeu esses erros, perdeu por 2-1. Achei até justa a vitória do Corinthians, porque foi mais competente num jogo em que os 2 tiveram oportunidades ali de flertar com a vitória. E acho que essa vitória sobre o Paraná, eu acho que assim, o Paraná, que é o meu favoritaço, né, na brincadeira que a gente fez aqui, o Paraná foi ontem um time muito preocupante para o seu torcedor, né? Time muito frouxo, não dá para jogar com o elenco do Paraná, gente. É o elenco mais barato da Série A, é o menor orçamento, querendo igualar posse de bola e número de passes trocado. Não é o famoso Atlético e Paranaense contra o Grêmio em Porto Alegre. Tem que se defender bem, e o time do Paraná não se defendeu bem, no ataque é um time inoperante. O Corinthians passou o trator sem dó nem piedade. Eu achei muito fraco o Paraná e a proposta de jogo totalmente inadequada para aquele adversário. O time tem que se fechar, tem que usar as armas que tem. Com as armas que tem um time limitado como o Paraná? Tem uma boa defesa, um time que tente fechar os espaços, jogar com o relógio a seu favor, saber que o 0-0 talvez seria mais incômodo se ele se sustentasse por algum tempo para o Corinthians do que para ele, Paraná, embora jogasse em casa. Mas perdeu na estreia, perdeu para o São Paulo fora. Se empata em casa com o Corinthians, que é o atual campeão, não é ruim, porque a briga do Paraná será certamente com outras equipes ali que devem lutar contra o rebaixamento. Mas não, o jogo inteiro, muito equilíbrio em posse de bola, número de passes trocados, time que frouxo em alguns momentos, sabe, faltando um pouco mais de intensidade na hora de tomar a bola, desarmar. Então achei que muito fraco o Paraná, muito decepcionante para o seu torcedor, que fez uma grande festa, que se reencontrou depois de uma década, né, com a Série A em seu estádio, na Vila Capanema, para ver um espetáculo do ponto de vista do torcedor paranista, acho que muito deprimente, muito decepcionante. O Corinthians, eficiente como acabou fazendo um placar até raro, né? Muito raro, que é uma goleada, né? 4-0 e tudo mais. Já que o Mauro citou esses 2 times que empataram por 0-0 nesse final de semana, e nós estamos falando do Corinthians, eu vou lançar a primeira enquete do programa, que engloba exatamente os 3 times e seus estilos. O do Corinthians bem definido, o do Atlético Paranaense se definindo, o do Grêmio também já bem estabelecido pelo Renato. Você prefere ver o seu time jogando como?
o Atlético Paranaense, o Corinthians ou o Grêmio? Todo mundo já olha pro Juca esperando uma resposta. Não, porque ele responde ele dá a as cara pra enquetes, bater. exato. Ele não foge. O Grêmio. Ele é viciado em enquetes. Ele é. Parece uma enquete. Não, quando ele não tá no programa, ele participa, ele visita o nosso site. Vai lá e vota. Eu sou um dependente de enquetes. Eu prefiro o meu time jogando como Grêmio. Você vai defender a sua tese ou... Não preciso defender. Pura e simplesmente Porque responder. é o time que joga. Ontem, por exemplo, falava com o Arnaldo antes de começarmos. Me assustou, a exemplo do que já acontecia no passado, o número de gols que o Grêmio perde. O Grêmio cria muitas chances, rouba muitas bolas, mas o Luan não é ainda o finalizador que teria de ser pelas condições que ele tem. Mas é o futebol mais gostoso de ver. O jogo ontem, o primeiro tempo, foi muito bom de ser visto.